La siguiente es The Life Cycle of Code Smells and Transformation that Introduced Them, por el ingeniero Gustavo Santos. El ingeniero Santos tiene un doctorado en informática por la Universidad de Lille en Francia. Sus intereses de investigación incluyen mantenimiento de software, calidad de software y transformación de código automatizada. Ha publicado en reconocidas conferencias como la Conferencia Internacional sobre Análisis de Software, Evolución y Reingeniería SANER y la Conferencia Internacional sobre Mantenimiento y Evolución del Software, ICSME. Les recordamos al ponente que cuenta con 30 minutos para su exposición y 15 para preguntas. Puede empezar. Gracias. Bom, buenas tardes. Para começar, eu não hablo espanhol só um pouquinho. Então, eu vou tentar apresentar em português e, se vocês não entenderam ou estiver muito rápido, me falem para ir um pouco mais devagar. Mas eu também posso mudar para inglês, se for preciso. Então, eu sou Gustavo, eu vou apresentar um pouco sobre trabalho sobre maus cheiros, mal olor, em Spanish, eu acho. E o objetivo principal dessa apresentação é mostrar a importância de identificar e corrigir violações de design ou maus cheiros de código o quanto antes. E eu vou apresentar alguns trabalhos anteriores nesse sentido. E também para mostrar trabalhos recentes em recomendar para os desenvolvedores transformações para corrigir o código ou deixar o código mais bonito. Então, para introduzir, na engenharia de software e no desenvolvimento de software, a mudança é a única constante. Então, os sistemas de software eles devem estar continuamente evoluindo para continuarem a ser usados pelos usuários finais e para continuar a ser relevantes no seu contexto em que ele está inserido. E essa evolução de software é realizada através de mudanças, ou seja, através de mudanças no código-fonte, que são feitas no dia a dia e que podem ser também feitas manualmente, escrevendo código ou usando algumas ferramentas de transformação, como as ferramentas de refactoring no Eclipse, no IntelliJ, no Atom e por aí vai. Só que o problema é que essa evolução em maioria, motivada por adicionar funcionalidades e corrigir bugs que podem ocorrer, e atividades como manter o código limpo ou manter os componentes bem organizados, essas atividades são feitas ineficientes ou deixadas para depois pelos desenvolvedores. E, por consequência, o sistema pode chegar num estado que não é desejado. Mudanças futuras podem ser mais difíceis de serem realizadas, os desenvolvedores não vão poder mais entender o software como ele estava, como ele foi concepcionado no começo, entre outros problemas. E nessa apresentação e nos trabalhos que eu vou apresentar aqui, a gente foca nos maus cheiros de código, ou code smells, que são indicações ou sintomas, de design pobre e de más práticas de programação. Outros trabalhos anteriores eles já mostraram que a presença de code smells acarreta numa decrease. Como é? Diminuição. Decrementar a manutenibilidade, ou seja, o software vai ficar muito mais difícil de manter no futuro. E também há trabalhos que dizem que, mesmo com várias ferramentas para identificar code smells, como Find Bugs, como JDeodorant, PMD, e também, mesmo com várias ferramentas de refactoring que podem auxiliar os desenvolvedores a transformar o código mais automaticamente, os desenvolvedores eles raramente usam refactorings para remover code smells.
Então, nesse sentido, eu vou mostrar alguns trabalhos relacionados na academia que estudaram a evolução desses cold smells e a persistência deles nos sistemas analisados. Então, esse primeiro trabalho ele estudou 2 sistemas Java, o JFlex e o JFreeChart. Eles identificaram 4 diferentes tipos de cold smells: God Class, Feature Envy, Long Method State Checking. E eles categorizaram o nível de persistência desses cold smells nas versões desses 2 sistemas, que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Então, imagine que esse é o ciclo de vida do software, em que você tem uma linha do tempo com vários releases ou vários commits ao longo do tempo, um atrás do outro, e o início da análise que começou a identificar os smells. Então, nós temos 4 categorias de cold smells aqui. A categoria A é quando um smell já ocorria antes do começo da análise, mas não necessariamente no começo do projeto, e esse cold smell persistiu até o final da análise, ou seja, em todas as versões analisadas, esse cold smell aparecia nesse sistema. A categoria B é similar à categoria A, mas existe um ponto aqui da análise onde esse cold smell apareceu a primeira vez, e a partir desse momento, em todas as versões analisadas posteriormente, esse cold smell aparecia nesse sistema. Categoria C. Esse cold smell já existia antes da análise e, em algum momento, esse cold smell foi removido, seja por um esforço de refatoração ou porque o código foi removido ou algo do tipo. E a categoria D é o momento em que, dentro da análise, nós podemos identificar tanto o início ou a introdução do cold smell no sistema, quanto o momento em que ele foi removido desse sistema. Então, nesse trabalho com o JFlex e o JFreeChart, os autores, identificaram que mais da metade dos smells apareceram em todas as versões analisadas, ou seja, eles persistiram durante todo o momento em que eles estavam analisando o sistema, e 90% dos smells, uma vez que eles apareceram, persistiram até o final da análise. Ou seja, nós temos 90% dos smells que estão no sistema e que não existe nenhum esforço dos desenvolvedores ou dos arquitetos para corrigir esses problemas, ou essas indicações de problemas. Eles também identificaram que não houve nenhum esforço de manutenção preventiva, ou seja, para organizar o código ou para corrigir essas indicações de mau design, e que a eventual diminuição ou remoção dos smells era consequência de remover a classe ou o método inteiramente, ou seja, eles removeram uma funcionalidade que já estava com um mau cheiro lá. Esse segundo estudo analisou 3 ecossistemas, o Android, Apache e o Eclipse, num total de mais de 579 mil commits analisados, e eles identificaram 5 tipos de cold smells: Blob Class, Complex Class, Functional Decomposition, Spaghetti Code e Class Data Should Be Private. Eles identificaram conclusões similares ao primeiro trabalho. Então, ao menos metade dos smells foram introduzidos quando uma classe ou um método foi adicionado no repositório, ou seja, os desenvolvedores, ao criar uma classe ou um método, já tinham um cold smell lá e eles adicionaram mesmo assim ao repositório. Consequentemente, visitando o trabalho anterior, esse smell vai continuar persistindo até o final da análise. Além disso, quando um cold smell aparecia, os indicadores, como métricas de código-fonte, eles disparavam e não cresciam gradualmente. Ou seja, no caso de uma God Class ela não
ela não era uma classe normal que depois ia crescendo gradualmente. Ela, de uma versão para outra, ou de um commit para outro, ela simplesmente explodiu de tamanho. E a maioria dos smells introduzidos foram durante a adição de uma nova funcionalidade e, na maioria das vezes, também um mês antes o lançamento de uma nova release. Então, existem características aqui tanto de pressão de desenvolvimento para entregar uma funcionalidade e que, consequentemente, os desenvolvedores não vão se preocupar com a qualidade de código, quanto a preocupação também em adicionar uma funcionalidade só por adicionar e não pensar na manutenibilidade, em outros desenvolvedores que podem ler aquele código e não entender, e entre outros fatores. Então, no contexto do meu doutorado, eu estava inserido no contexto de desenvolvimento do Faro. Então, eu estava dentro da equipe que estava desenvolvendo a linguagem e o ambiente Faro. Então, como trabalho de doutorado, eu tinha que propor... era bem recomendado que eu propusesse soluções para esse nicho. Então, o Faro é uma linguagem de programação e ambiente de desenvolvimento baseado em Smalltalk. Ele é open source e ele também é aplicado em vários projetos, tanto de pesquisa quanto projetos industriais. E nessa análise que eu realizei, eu analisei dois anos de desenvolvimento e que incluiu quase 6.000 commits analisados. E eu analisei também 10 code smells diferentes. Eu não listei aqui porque o slide ia ficar muito grande, mas vocês vão ver mais tarde. Então, analisando aquelas 4 categorias que eu apresentei anteriormente, nós vemos que a maioria dos smells encontrados estavam na categoria A, ou seja, eles estavam presentes em todas as 6.000 versões analisadas. Um pouco menos representativo, mas na categoria B são os code smells que eram introduzidos e, consequentemente, eles persistiam durante todos os commits seguintes. E aqui numa representatividade um pouco menor, que são as categorias C e D, que são aqueles smells que eram eventualmente removidos pelos desenvolvedores. Em seguida, nós investigamos quais foram as transformações do tipo adicionar método, adicionar classe, remover invocação de método, que poderiam ser responsáveis pela introdução dos smells analisados aqui. Então, nós avaliamos as categorias B e D, que são as que nós podemos identificar o momento que o smell foi introduzido. Nós executamos um algoritmo de mineração de dados chamado a priori, que ele investiga associações entre 2 eventos. No nosso caso, os 2 eventos eram uma transformação de código, por exemplo, adicionar um método, seguido da introdução de um smell. Então, a partir a gente rodou esse algoritmo e nós identificamos as associações mais frequentes, ou seja, aquelas que, quando ocorreram, acarretaram na introdução de novos smells. Então, 4 transformações foram as identificadas como as mais frequentes: adicionar método, adicionar uma chamada de método ou invocação, remover uma invocação de método e remover o método. No próximo slide, a gente tem a tabela completa. Então, aqui são os 10 smells investigados e aqui são os tipos das transformações que eu estou investigando também. Então, tem adição de classe, remoção de classe, adição e remoção de variável, adição e remoção de método e por aí vai. E como eu mostrei no slide anterior, as associações mais frequentes estão aqui. Então, adição e remoção de método, e adição e remoção de invocação de métodos. Então, nós podemos concluir aqui que
nós devemos prestar mais atenção nesses grupos de atividades para investigar se CodeSmells estão sendo introduzidos no sistema e consequentemente, removê-los mais cedo. E, em seguida, nós investigamos o tempo ou a quantidade de commits necessários para remover um CodeSmell do repositório. Então, nós investigamos as categorias C e D, que são as que nós podemos investigar a remoção, o momento de remoção do CodeSmell. E, para cada tipo de smell aqui, nós investigamos o mínimo de commits que entre a introdução do CodeSmell e a remoção. Então, na maioria das vezes, ou na média aqui, aqui. Na média, os desenvolvedores levaram bastante tempo para remover um smell que foi introduzido, e no máximo aqui 192 commits foram necessários para que um CodeSmell fosse removido do sistema. Então, investigando esse ambiente do Faro, nós propomos um protótipo de ferramenta que pudesse auxiliar os desenvolvedores a tanto identificar a introdução de CodeSmells quanto a remoção automática desses smells para evitar que eles persistissem no sistema indefinidamente. Então, essa solução, basicamente, o desenvolvedor vai continuar programando como ele faz normalmente, e nós temos uma ferramenta que vai gravar todos os eventos que ele está fazendo no código. Então, nesse caso aqui, um evento foi gravado que explica que uma classe foi movida. Qual classe foi essa? O window announcement do pacote Morphic Base para o pacote Morphic Window. Esse gravador aqui, ou recorder, vai operar no background, ou seja, o desenvolvedor não vai perceber que isso está sendo feito. Acima de tudo isso, nós temos uma regra de qualidade que vai avaliar, a partir desse evento específico de move class, uma regra do tipo, uma subclasse deve estar no mesmo pacote que a superclasse. Então, o que é que essa regra de qualidade vai fazer? A partir dessa classe aqui que foi movida, ela vai investigar as subclasses dessa classe e verificar se elas estão no pacote que aquela classe foi movida. E, se não, nós temos uma transformação que vai ser gerada automaticamente, que pode ser também executada automaticamente, que vai mover a subclasse Window Activated, que é a subclasse dessa Window Announcement, para a mesma... Aqui é Morphic Window, desculpa. Mas para o mesmo pacote que a superclasse foi movida anteriormente. Então, note que essa parte aqui de cima, que é a regra de qualidade, e a sugestão e execução da transformação é automática, e é feita através de uma recomendação ao usuário. Então, nós identificamos dois casos diferentes e propomos esses casos para os desenvolvedores. O primeiro foi o que eu acabei de apresentar, que era a do Move Class. Então, classes relacionadas ou numa mesma hierarquia deve estar no mesmo pacote. Esse tipo de violação, a violação dessa regra é identificada na literatura como diferentes CodeSmells. Então, Scattered Functionality, Broken Modularization e Misplaced Class. E o cenário para essa transformação se as subclasses de uma classe que foi movida anteriormente estão ainda no pacote anterior, elas devem ser recomendadas para serem movidas também. Então, nós aplicamos essa regra e essa automação para os desenvolvedores do Faro no contexto do projeto Polymorph, em que foram executadas 132 transformações de Move Class, e, usando a nossa ferramenta, o nosso protótipo,
esse protótipo recomendou 79 adicionais, 79 move class adicionais, e desses 79, 62 foram aceitos pelos desenvolvedores. Então, nós tivemos uma alta precisão e um baixo recall aqui. O segundo cenário era relacionado com o extract method. Então, nós seguimos a regra de que a hierarquia deve separar, na verdade, deve separar um comportamento comum. A violação dessa regra é identificada na literatura como code clone, sibling duplication, repeated functionality e unfactored hierarchy. E o cenário que nós identificamos para esse refactoring foi: se o método que foi extraído, que acabou de ser extraído, está repetido ao longo das subclasses, então nós podemos recomendar para que essas instâncias de repetição de código usem o método que foi extraído. Então, nesse contexto, nós aplicamos para uma tarefa de manutenção dos ícones e como os ícones eram adicionados e então, nesse caso, nós identificamos 19 extract methods e, por consequência, 389 code replacement, ou seja, a substituição do código anterior para uma invocação ao método que foi extraído. A partir desse estudo e dessa ferramenta, nós obtemos 352 recomendações e dessas 352, 336 estavam corretas de acordo com os desenvolvedores. Então, o que é importante aqui, voltando para a figura, é que tanto a identificação de uma violação da regra quanto a recomendação de uma transformação são feitas automaticamente. Então, nossa contribuição aqui foi recomendar mais de 300 transformações que seriam feitas manualmente pelo usuário. E aqui nós estamos propondo uma solução automática. Então, o que estamos trabalhando no momento é de integrar essa solução no Faro. Então, nós desenvolvemos essa solução como um plugin. Então, nós queremos que essa solução esteja no Faro para que todos os desenvolvedores possam utilizar. Nós também estamos preocupados em pegar mais sugestões dos desenvolvedores de outras atividades que eles achem que são repetitivas ou que devam ser implementadas dessa forma, no modo de regra de qualidade. E também melhorar a forma como os refactorings são implementados no Faro, e principalmente focando na experiência do usuário para que eles não desistam de usar os refactorings e acabem fazendo as transformações de código manualmente. Nós queremos que eles usem as ferramentas que nós estamos provendo. Então, é isso. Eu agradeço a audiência bom, espero que tenham entendido a essência do trabalho aqui e eu fico disponível a qualquer pergunta. Obrigado. Graças. Chicos, buenas tardes. Si tienen alguna pregunta pueden decir, yo les voy a traducir al portugués, igual si algo no he entendido. Entonces, alguna pregunta que tengan o algo que quiera tal vez ustedes que les haya interesado bien los slides, que él repita, yo puedo ayudar traduciendo. Sí,
Buenas tardes. Quería saber si se puede aplicar esta técnica a otros lenguajes orientado a objeto. Y sí. porque como está basado en Smalltalk con Faro, y si se puede hacer también verificación dinámica o solo se aplica a análisis estático. A primeira pergunta, é possível sim. O que nós precisamos aqui, como eu mostrei, é de uma ferramenta que possa gravar as atividades do usuário, e nós já temos esses tipos de ferramentas para Java, para Eclipse e para outras plataformas. O que eu tentei fazer isso para o Eclipse anteriormente, mas o meu problema era nessa parte aqui, de sugerir refactorings programaticamente, que era muito mais difícil de fazer no Eclipse, que foi a ferramenta que eu analisei na época, e que na época não tinha uma ferramenta que me provesse isso daqui automaticamente. Então, eu tinha isso no Faro já, então isso foi mais fácil para fazer, mas se eu precisasse disso para Eclipse, eu precisaria de um trabalho muito maior para especificar esse tipo de transformação. Otra pregunta, ¿se puede hacer un análisis masivo de, por ejemplo, repositorios como GitHub para ver la evolución del código y cómo el desarrollador ha ido tal vez cambiando e identificando el code smells como este? Sim, é possível, e a maioria dos trabalhos recentes de 2015 para cá, eles já utilizavam o GitHub para analisar todo o repositório de código. Então, acho que naquele trabalho que analisou o Apache, o Eclipse e o Android, eles já utilizavam uma forma mais automática de pegar todos os commits e de analisar cada commit separadamente e por aí vai. Eu não lembro se eles utilizaram o GitHub na época, mas eu acho que é mais fácil de fazer isso agora do que, não sei, 5 anos atrás. Outra pergunta? Si no existieran más preguntas, vamos a dar fin a la ponencia. Muchas gracias al ingeniero Gustavo Santos. En nombre de la carrera de Mecatrónica y en nombre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, le vamos a dar un certificado por su participación en la BEDCON 2018.